Prezados irmãos, nesse momento nós vamos dar início à nossa reunião desta noite. Eu apresento a toda a igreja a minha saudação. Desejo que as bênçãos de nosso Deus, a comunhão do seu divino Espírito Santo, a bênção do seu amado Filho Jesus, nosso divino Salvador, do Espírito Consolador, a nossa gloriosa e poderosa Santa Vó Rosa, bem como de Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, juntamente as bênçãos do querido profeta Santo Irmão Aldo, que essas bênçãos estejam na vida de todos. Estendo também esta saudação aos nossos internautas que a partir de agora estarão conectados conosco, também participando desta reunião. Sejam todos, irmãos, muito bem-vindos à reunião apostólica. Aqui é o nosso lar espiritual, o tabernáculo de nosso Deus, onde se reunimos em nome dele, Deus, para aqui meditarmos nos seus ensinamentos, passarmos momentos de aprendizado, ouvindo belos hinos, e é aqui que nós recebemos a presença dos santos de Deus, que vêm para ajudar nós a realizar a reunião. Então, com todo o nosso respeito, reverência, com muita fé, com muita confiança, vamos oficializar a nossa reunião com uma oração. Convido os que estão sentados, que puderem, que por gentileza fiquem em pé. Todos em sinal de reverência, vamos orar. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, Deus bendito, mais uma vez aqui estamos reunidos no Teu tabernáculo, ó Pai, em Seu Santíssimo Nome, para realizarmos mais uma reunião apostólica. Através desta reunião, exaltarmos o Seu glorioso e poderoso nome e termos a oportunidade de podermos aprender mais a respeito da Sua soberana vontade, para que aconteça o nosso preparo espiritual, para que possamos sempre merecer o amparo e proteção dos Seus santos, constantemente sobre o nosso viver, ajudando a cada um de nós apostólicos a sermos vitoriosos na nossa jornada de fé nesta terra. Suplicamos a Senhora Santa Vó Rosa, nosso glorioso e poderoso Espírito Consolador, a Senhora Santa Mãe Virgem Maria Santíssima e o Senhor querido profeta Santo Irmão Aldo, santos poderosíssimos de Deus, nosso Pai. Conceda um entendimento a cada irmão, a cada irmã que vai participar desta reunião com muita fé, para que todos nós juntos possamos compreender o recado dos céus através das mensagens importantíssimas que chegaram até o nosso conhecimento através do nosso boletim interno oficial. Ao finalizarmos a reunião, possamos sair daqui com o nosso espírito fortalecido e com a certeza que podemos alcançar mais preparo para que possamos vencer as lutas do nosso cotidiano. E é por isso, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, que entrego em vossas mãos todos os atos desta reunião. Tudo o que realizarmos aqui nesta oportunidade, seja para a honra e glória do reino dos céus. Todo o nosso louvor, adoração e gratidão, não somente neste momento, mas sim para sempre. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte, número 1.
Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa sorte, a nossa arma é sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade.
Santo irmão Aldo, primas querido irmão. Aceita esta simples homenagem que te oferecemos com todo o nosso amor e profunda gratidão. Adorado pela corte angelical, Jesus com sua mãe Virgem Maria, com muita alegria te guardam noite e dia com poder celestial. Corajoso e valente coração, presente em nossa vida o tempo inteiro. És nosso amigo porque tens um grande amigo, Santo Profeta Daniel, que contigo vem do céu, pois é teu grande companheiro. Outra vez aqui nós
Santa Avó Rosa tem por ti eterna gratidão. Aceitaste um ministério com amor, de ser o sucessor da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador.
Quando esse corpo eu deixar, tristezas, lutas e sofrimento, tudo para trás ficará. Quando este corpo eu deixar, quero levar em minhas mãos os frutos preciosos e apresentar com muito amor ao meu amado Consolador. Muito bem, irmãos. Fé inabalável. Também é o título da mensagem que nós temos para a reunião de hoje e de amanhã, na Igreja Apostólica. Então, a partir de agora, convido a todos os que estão presentes e também aos nossos amigos e irmãos internautas para meditarmos nesta mensagem que tem esse título, Fé Inabalável. Porque, irmãos, se não tivermos uma fé inabalável, nós não poderemos vencer
na nossa jornada de fé aqui nesta terra. Agora, nós temos muitos exemplos a ser seguido para que nós possamos ser vitoriosos na nossa jornada aqui nesta terra. Basta apenas nós ter em nosso coração, em nossa alma, esta fé inabalável. Mas é apenas falar? Não. Não é apenas falar. Nós precisamos demonstrar esta fé com obras. E que nada desta terra faça nós recuar. Mas a cada luta que surgir no nosso caminho, nós termos a certeza que vamos vencer. Irmãos, o apostólico, a apostólica fiel, consagrada, dedicada, é corajosa e segue o exemplo de patriarcas, de profetas do passado, que passaram por lutas duras nesta terra e foram vencedores. Vão seguir o exemplo de Jesus. Vão seguir o exemplo da Santa Avó Rosa, que precisou também lutar muito, mas foi vitoriosa e é o Consolador. E o exemplo do santo profeta irmão Aldo, que nunca recuou na sua batalha contra o poder do mal aqui nesta terra. Cumpriu o seu ministério com dignidade, por isso é o pastor do rebanho de Jesus, nesses tempos da regeneração, na era onde atua o Espírito Consolador. Mas ele nos encorajava, dizia: olhem para a frente, não retrocedam, porque o apostólico precisa ter esta fé inabalável no coração, como teve Daniel, por exemplo, como teve Jó. Irmãos, para demonstrar esta fé, esta confiança em Deus, porque a doutrina nos diz, os ensinamentos de Jesus diz, que se nós olharmos para o monte e pedirmos com fé, se nós tivermos a nossa fé do tamanho de uma semente de mostarda, e ordenar que este monte seja lançado ao mar, ele será. Observem bem o que é a fé no poder de Deus. Então, Jó era muito rico, tinha uma família maravilhosa, temente a Deus, corajoso, mas o poder do mal não se conformava com aquilo. E então, disse a Deus, se ele ficasse pobre, tivesse uma decepção muito grande, ele não iria mais crer em Deus. E Deus, determinou, porque ele tinha certeza que ele nada faria ele recuar. E o que aconteceu com ele? Perdeu tudo o que tinha. Perdeu a sua família, esposa e filhos, tudo o que possuía. E ainda pegou aquela chaga, aonde ele rastejava pelas areias do deserto. Mendigava o pão. Aquilo chegava a se coçar com um pedaço de telha. E o que os amigos dele diziam para ele? Mas esqueça teu Deus. Como é que você está nessa situação e continua crendo nesse Deus?
Mas ele nunca desanimou. A fé dele era inabalável. E o que aconteceu com ele? Mas ele não sabia o que ia acontecer com ele. Ele estava naquela situação. Aconteceu que Deus lhe deu em dobro tudo o que ele possuía. Ele deu uma família muito bonita. Então aí prova o valor de crer em Deus, o nosso Pai, de crer nos seus santos, no seu Filho Jesus, que deu a sua vida por nós. E Daniel? Daniel também, temente a Deus, muito obediente aos reis que ele prestou trabalho, e Deus lhe deu o dom de ele poder, interpretar os sonhos. Então ele interpretou por diversas vezes o sonho daquele rei, que chamou todos os seus servidores que realmente eram adivinhos, e ninguém soube definir o sonho do rei Nabucodonosor. E Daniel, orando a Deus, Deus já tinha vocacionado ele por ser muito corajoso e ter também uma fé inabalável em Deus, o nosso Pai. Então ele deu a resposta daquele sonho àquele rei. Mas o que aconteceu com Daniel? Aqueles companheiros dele, que se diziam companheiro dele, não se conformaram com aquilo. E procuravam de todo jeito achar uma maneira de condenar o profeta de Deus. Então eles, com a ausência de Daniel, eles inventaram uma lei para prejudicar ele por 30 dias. E levaram ao conhecimento do rei que se pegasse alguém adorando a outro Deus que não fosse os deuses ali inventado por ele, ou o próprio rei, então seria tirado na cova dos leões, que era o castigo que tinha. Onde havia ali leões famintos, que não eram tratados, já mesmo para destruir as pessoas que eram condenadas a ser lançadas naquela cova. Mas Daniel, ele também nunca retrocedeu. E ele continuou fazendo as suas 3 orações por dia, até que eles acharam ele orando. Porque já estavam perseguindo ele e levaram à presença do rei. Falaram: ó rei. Mas o rei amava muito ele. O rei não admitia que ele fosse lançado à cova dos leões, mas era lei, e palavra de rei não podia voltar atrás, Então ele se obrigou a mandar jogar Daniel na cova dos leões. Mas a fé do profeta era tão grande que ele nem temeu aquilo, porque sabia que Deus estava com ele e sabia da plenitude do poder de Deus, nosso Pai. Então ele disse ao rei: mas eu não fiz nada contra o Senhor, então eu não devo nada. E o rei disse: então o teu Deus vai lhe proteger. Mas mandou, mas falou para aqueles homens: tudo bem, vou lançar Daniel à cova dos leões, mas se os leões não devorarem Daniel, então quem vai ser lançado lá vai ser vocês. E daí ordenou que fosse jogado. Mas ele, com o coração partido, ele não queria, E nem dormiu aquela noite, aquele rei. Enquanto aqueles invejosos que condenaram Daniel estavam festejando, porque achavam que os leões tinham devorado ele, O rei
estava inquieto, não dormiu, e de manhã, muito cedo, ele desceu à cova dos leões e gritou, chamou por Daniel. E Daniel respondeu, ele lá dentro, para a alegria dele. E chamou os seus servidores e ordenaram que arredassem aquela enorme pedra que estava, né, tampando ali a entrada. E ordenou que Daniel saísse. Ele saiu ileso, né? Por quê? Porque Deus enviou um anjo para proteger o seu profeta. Travou a boca dos leões e ele ficou lá, junto com aqueles leões, e nada puderam fazer a ele. Isso é fé, isso é fé. Agora, nós apostólicos estamos à altura. Se fôssemos para passar uma situação como essa, quantos nós temos preparado que podia passar por uma situação como essa? Que tem uma fé nesta magnitude? Não sabemos, porque nós não conhecemos o coração de ninguém, né? Só Deus que o conhece. Mas o que a gente mais vê é que, porque apostólico não quer passar por nada. Vem uma dor forte, é diagnosticado com a enfermidade que é grave, se assusta já. Nossa, mas eu sou apostólico da Santa Avó Rosa, ela vai ter que me curar, vai ter que me curar. Mas como vai ter que curar? Nós não estamos à altura de exigir nada de santo nenhum. Porque aquilo que eles fazem por nós, pela misericórdia divina. Se nós pararmos e analisarmos, nós estamos em condições de entregar a nossa vida nas mãos deles, para que seja feito de acordo com a vontade deles. Tem pessoas que não, mas Deus tem que me curar. Não, Deus não tem que curar ninguém. Ele concedeu o seu Espírito, porque Ele concedeu a todos nós, a todos os seres humanos. E deu tudo de bom para que o homem lhe obedecesse. Mas o que fizeram? Irá das costas para Ele. Ir servir o inimigo de Deus, inimigo da sua alma também, da nossa alma, porque Ele quer destruir. Então, a criatura humana é bastante ingrata. Agora, nós temos esclarecimentos de sobra que nós temos que ser dada a oração, que é a nossa arma, temos que ter muita fé e confiança e entregar a nossa vida nas mãos desses santos de Deus. Quantos milagres extraordinários que a Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo têm realizado na vida deste povo, às vezes até de alguém que ainda não é apostólico. Por quê? Porque a pessoa confia neles e pede, talvez seja um parente, um amigo apostólico, manda colocar o seu nome, o pede para ser colocado nessa caixinha de pedido de oração e confia no profundo do seu coração. E tem alcançado milagres extraordinários, desenganado pela medicina, com doenças incuráveis, porque se é plano de Deus de efetuar a cura, não tem enfermidade que Ele não cure. Mas nós temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso. E nunca podemos exigir, mas pedir pela misericórdia dEle, que se for plano dEle, então seja realizada esta cura. E se não for, vamos continuar lutando. Porque para ir para os céus nunca foi fácil. Ah, mas eu sou de Deus, vou para os céus. Eu sou apostólico, não posso sentir nenhum tipo de dor, não pode acontecer nada comigo. Não, não é assim. A história mostra para nós.
todos aqueles que serviam a Deus nesta terra passaram por lutas muito grandes. Alguns deram até sua vida por amor a Deus. Então nós não podemos ser diferentes, né, irmãos? Nós temos que fazer de tudo para defender esta igreja, para defender o nome do Consolador, a Santa Avó Rosa, para defender o nome do Santo Irmão Aldo, porque eles são tudo para nós. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos a proteção desses santos. Nós somos quem somos, bem visto diante da sociedade, quando nós respeitam, é porque esses santos ensinaram nós a viver. Os apostólicos têm que proceder assim. Então eles nos ensinaram espiritualmente e materialmente falando. Então nós temos que lutar por eles. Nós vamos negar o nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, o nome de Jesus? Não, de maneira alguma. Nós temos que seguir o exemplo dos apóstolos de Jesus, como São Pedro, que ele disse que nem era digno de ser crucificado como foi o seu mestre. E estava pronto, não interessava se ia morrer o corpo, não, porque o que importa é o espírito. Nós temos que estar com o espírito preparado e não temer a nada que pode acontecer conosco, porque, conforme foi cantado na letra desse hino, quando este corpo nos deixar, se estivermos preparados, vamos ser levados aos céus pela Santa Avó Rosa, para viver eternamente. E vamos deixar o nosso legado como fiel apostólico aqui nesta terra. É assim que nós temos que ser. Ser apostólico é assim, desta maneira. E provar esta fé inabalável que temos com as nossas obras. Fé inabalável. A fé inabalável é uma confiança profunda e firme em Deus e em seus santos, que permanece sólida, mesmo diante das adversidades. Trata-se de uma convicção que não se abala pelas circunstâncias, pois está alicerciada na certeza de que Deus é soberano sobre tudo e todos. A epístola aos Hebreus define com clareza: ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa fé transcende a crença intelectual, é uma entrega do coração, como ensina São Paulo em Romanos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A palavra fé significa confiança, crença, credibilidade. Ter fé é rejeitar a dúvida e abraçar a confiança plena em Deus. A fé é o alicerce da vida espiritual, como ensinado por Jesus. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará.
e nada vos será impossível. Na Igreja Apostólica, a fé é fundamentada em princípios doutrinários revelados e infalíveis, que sustentam o Evangelho do Reino dos Céus. Esta fé se expressa acreditando e crendo na Trindade excelsa, composta por Deus, seu Espírito Santo e o Filho amado, Jesus. Cremos em Deus, nosso Pai, como o Criador do universo, da terra, dos céus, da natureza, de todos os santos e anjos e da doutrina ou da criatura humana. Sendo um ser todo-poderoso, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Cremos no Divino Espírito Santo de Deus como o supremo inspirador dos céus, da terra e do próprio Deus. Cremos em Jesus, o Filho amado, que sempre esteve diante de Deus, sendo o primeiro Espírito criado por Ele. Por isso também chamado de primogênito do Pai. Veio a este mundo como homem, nascido de uma virgem santa e pura, para aplicar a justiça e o juízo de Deus, bem como para salvar a humanidade do pecado e oferecer a oportunidade de salvação a todos os que são arrependidos, bons e humildes de coração. Na Virgem Maria Santíssima, Imaculada, predestinada e bendita entre todas as mulheres, foi escolhida por Deus para ser a mãe de seu Filho Jesus. Sua missão lhe concedeu o direito de assentar-se ao lado de Jesus e receber o galardão de Mãe de Deus, Rainha dos céus e Mãe de todos os filhos de Deus. Na Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador prometido por Jesus, nascida predestinada para essa missão, recebeu de Jesus a revelação de que, no tempo certo, se tornaria o glorioso Espírito Consolador e fundaria a sua Santa Igreja na terra, dotada do poder de revelação, pois falava em nome de Jesus, conduziu com mãos firmes a Santa Igreja Apostólica por 16 anos. Essa missão lhe concedeu o direito de assentar-se ao lado de Jesus e receber o galardão de Consolador e Rainha dos céus. Carinhosamente, nós apostólicos a chamamos de Vó ou Santa Vó Rosa. No Santo Irmão Aldo, primaz da Igreja, sucessor da Santa Vó Rosa, o Consolador, e último profeta a cumprir tão honrosa missão para Deus, nascido predestinado com um espírito forte e um cérebro perfeito, foi escolhido por Deus, por Jesus e pela Santa Vó Rosa para dar continuidade à igreja que teve a sua origem na missão da Santa Vó Rosa. Esteve entre nós revelando os mistérios e a vontade de Deus, sempre glorificando o Pai e seus santos. Por meio de seu ministério, cumpriu-se a promessa de Jesus: haverá um só rebanho e um só pastor. O Santo Irmão Aldo é este pastor prometido, tendo cumprido uma missão que lhe rendeu o título de o grande profeta de Deus, sendo considerado ainda em vida como um anjo de Deus entre nós. Cumpriu fielmente a sua missão, preparando esta igreja para um pleno desenvolvimento
e tornando-o apta a divulgar o reino dos céus na terra. Nos anjos e nos santos de Deus, pois são seres vivos e poderosos que auxiliam e obedecem a Deus. Quando designado pelo Criador, podem vir à terra para amparar os bons e humildes de coração, cooperando com Deus na missão de abençoar, salvar, proteger, curar e realizar milagres. Na salvação, pois toda a pessoa que, com fé, santifica a sua alma aqui na terra, ao concluir os seus dias de vida, pode ter plena convicção de que o seu espírito vitorioso entrará no reino dos céus, conforme a sua conduta e obras realizadas neste mundo. Receberá de Deus o reconhecimento e um galardão, desde que tenha uma fé inabalável e cumpra as leis e os mandamentos divinos. Afirmamos que a fé e as obras são o caminho da santidade. Jesus ensinou que a fé deve ser acompanhada de obras. Tede fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhes será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que estás nos céus vós não perdoará as vossas ofensas. As obras confirmam a fé. Por isso, se alguém afirmar ter fé, mas não manifesta os frutos de uma vida santificada, está enganando a si mesmo. A verdadeira fé não se limita a palavras ou sentimentos, ela se revela por meio de atitudes, condutas e obediência aos ensinamentos divinos. O apóstolo Santiago ensina: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Esta afirmação reforça que a fé genuína exige prática, transformação interior e exterior e frutos visíveis de santidade. Qualquer pessoa pode desenvolver fé em Deus desde que se esforce para compreender a doutrina de Cristo e do Consolador. No entanto, essa fé será inútil se a pessoa continuar vivendo no pecado ou se estiver dominada pela timidez, pelo desânimo ou ainda por tradições humanas que contradizem a verdade revelada por Deus. Jesus declarou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, é necessário abandonar tudo o que se opõe à verdade divina, para que a fé seja viva, eficaz e conduza à salvação. Temos muitos exemplos importantíssimos nas Escrituras que servem de profunda reflexão sobre uma fé inabalável. Jó,
o patriarca da perseverança. Jó era um homem justo e íntegro, próspero em bens materiais e estimado por sua devoção a Deus. Enfrentou provações inimagináveis, perdeu família, saúde e riqueza, mas não blasfemou contra Deus. Em vez disso, prostrou-se e adorou, dizendo: eu saí do ventre da minha mãe e num tornarei para lá. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Após a narração desses fatos, sucederam debates entre Jó e os seus amigos sobre a grandeza dos propósitos da divindade e sobre os mistérios da vida humana e a sua culpabilidade. Porém, Jó se arrependeu e pede alívio para a sua miséria. Deus responde a Jó e mostrou-lhe a sua grandeza e sabedoria, afirmando: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então Jó humilha-se perante Deus e diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Deus recompensou a sua fé inabalável, devolvendo-lhes em dobro tudo o que possuía, além de conceder-lhe 7 filhos e 3 filhas. Daniel, o profeta da fidelidade. Daniel foi um dos 4 jovens judeus levados à Babilônia para servirem ao rei Nabucodonosor. O primeiro sinal de sua fidelidade a Deus ocorreu quando ele e os seus 3 amigos recusaram os alimentos e o vinho da mesa real, por serem oferecidos aos deuses babilônicos. Quanto à formação e educação, os 4 jovens de Judá tornaram-se conhecedores de todos os assuntos da cultura babilônica. No entanto, Daniel recebeu de Deus a capacidade especial de compreender sonhos e visões de todos os tipos. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, o rei teve um sonho perturbador que não conseguia interpretar. Ele convocou os seus magos, encantadores e sábios para descreverem e explicarem o sonho, mas nenhum deles conseguiu. Daniel então buscou a Deus em oração e o mistério foi revelado e ele, levado à presença do rei, Daniel interpretou o sonho, cuja principal mensagem era que um dia Deus estabeleceria um reino eterno que destruiria todos os reinos humanos. Por sua sabedoria e revelação divina, Daniel foi honrado por Nabucodonosor e colocado em autoridade sobre todos os sábios da Babilônia. Mais tarde o rei teve outro sonho e, novamente, Daniel foi capaz de interpretá-lo corretamente. O rei reconheceu que Daniel possuía o espírito do
santo Deus em sua vida, após passar por um período de insanidade, Nabucodonosor foi restaurado à saúde e passou a honrar e adorar o Deus de Daniel como o Altíssimo. Sobre o governo de um novo rei, Dário, Daniel destacou-se como um dos melhores administradores do reino e estava prestes a ser promovido sobre toda a nação. Movidos pela inveja, outros funcionários tramaram a sua execução. Como não encontraram nenhuma falha em Daniel, decidiram atacar a sua fidelidade a Deus. Convenceram o rei a decretar uma lei que proibia qualquer súplica a um Deus ou a um homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Ao saber do decreto, Daniel manteve a sua rotina de oração, orando 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Os conspiradores o fragaram em oração e o acusaram de violar o decreto real. Embora relutante, o rei foi obrigado a cumprir a lei, que não podia ser revogada, e ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Por causa da integridade e da fé inabalável de Daniel, Deus enviou um anjo para protegê-lo, fechando a boca dos leões. No dia seguinte, Daniel foi encontrado vivo e ileso. Ele declarou ao rei: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Diante deste milagre, o rei Dário emitiu um decreto ordenando que todos os seus súditos adorassem o Deus de Daniel. E Daniel continuou a prosperar durante o reinado de Dário. A integridade de Daniel como homem de Deus lhe trouxe favor no mundo secular, mas ele jamais comprometeu a sua fé, mesmo diante da intimidação de reis e governantes. Daniel permaneceu firme em seu compromisso com Deus, sustentado por uma fé verdadeiramente inabalável. Na Igreja Apostólica, 2 grandes exemplos contemporâneos de fé inabalável se destacam: a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Ambos deixaram testemunhos de vidas santificadas como fiéis e verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Por esta razão, alcançaram galardão no reino dos céus, permitindo que Jesus cumprisse suas promessas nesses servos leais, fiéis e perseverantes, constituindo a Santa Avó Rosa como o Espírito Consolador e o Santo Irmão Aldo como o pastor por excelência deste rebanho, a Igreja Apostólica. Ambos são exemplos vivos de fé perseverantes que inspiram os fiéis a viverem com santidade, obediência e confiança. Cada fiel apostólico deve demonstrar a sua fé em Deus por meio de um bom testemunho, dizendo sempre a verdade, agindo com justiça, honestidade e bondade, e produzindo os frutos naturais de filhos de Deus. Assim, revelam as virtudes do coração e a confiança no Consolador, instituído por Jesus, bem como no testemunho das bênçãos recebidas por intermédio da intercessão do Santo Irmão Aldo, que também
abençoa e realiza milagres na vida daqueles que têm fé inabalável e creem fielmente. Lembre-se, a fé é acompanhada por obras. Santiago afirma, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Portanto, a fé genuína se manifesta em ações práticas de obediência a Deus e aos seus santos, em consideração, respeito, perdão e amor ao próximo. Enquanto vivemos nesta terra, devemos lembrar que a fé inabalável é um processo contínuo. Devemos manter nossos olhos voltados para Deus e para os seus santos, independentemente das adversidades que surgem em nosso caminho. A fé nos ajuda a enxergar além das circunstâncias presentes e o confiar em Deus e em seus santos, mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo. Neste mundo em constante transformação, firmamos nossas vidas nesta fé inabalável, alimentamos-la por meio da oração, da obediência, da consagração e da perfeita comunhão com o reino dos céus. Nossa fé não se abala pelo que vemos, ela está fundamentada naquele em quem cremos e confiamos: Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Amém. Portanto, prezados irmãos, aí está essa mensagem, uma mensagem bastante extensa, mas muito esclarecedora, a qual eu deixo no coração de todos, e que na reunião de amanhã, então, vamos dar continuidade na reflexão desta mensagem. Cheguemos ao final da reunião. Quero agradecer a presença de todos nesta reunião, que Santa Avó Rosa recompense o seu esforço de aqui chegar para participar desta reunião. Também agradeço os obreiros da congregação, diáconos e diaconisas, pelo trabalho prestado, e agradeço a este coral, regentes, músicos e a cada coralista. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe sempre o ministério de todos vocês. E também agradeço aos nossos irmãos e amigos internautas que estão conectados conosco. Que a Santa Avó Rosa, nosso santo profeta Irmão Aldo, abençoe a todos. E convido os que estão sentados, que puderem, que por gentileza fiquem em pé, todos em sinal de reverência. Vamos orar finalizando a reunião. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai celestial, Deus bendito, cheguemos ao final de mais uma reunião. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nos concedeu de aqui estarmos reunidos no seu tabernáculo e ter realizado esta reunião maravilhosa. Agradecer ao seu Filho Jesus, nosso eterno Salvador, a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, agradecer à Senhora Santa Avó Rosa e também ao Senhor Santo Irmão Aldo por esta oportunidade. Aqui, à minha direita, essa caixinha onde foi depositado os pedidos de oração. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu não sei o que pede, mas ao Senhor, e o Senhor sabe o porquê escreveram seus nomes e aqui colocaram, ou pediram para alguém aqui colocar. Às vezes estão passando por muitas lutas na sua vida, outros estão enfermos, alguém da sua família está internado em hospital, sanatório, leito de dor, e precisam tanto da visita da Senhora. Eu sei, Santa Avó Rosa, que a Senhora com o Santo Irmão Aldo irão visitá-los, desde que seja plano divino de Deus nosso Pai. Pode até mesmo realizar um milagre na vida deles, devolvendo-lhes a saúde, a paz e o bem-estar. Neste momento eu despeço a igreja com a paz do Senhor. Que os santos e anjos do reino dos céus os acompanhem pelo caminho de passarem, cheguem até os seus lares e tenham assim uma boa noite de descanso e de repouso. Prezados irmãos e irmãs, prezados internautas, creio que neste momento estão recebendo a bênção de Deus, o nosso Pai. A bênção de Jesus, seu Filho amado, nosso divino e eterno Salvador. A bênção do Espírito Consolador, a nossa gloriosa e poderosa Santa Avó Rosa.
E que a bênção de Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, juntamente às bênçãos do querido profeta Santo Irmão Aldo, esteja e permaneça na vida de todos. Amém. Está encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.